Esse é o vídeo 14 do maravilhoso livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Escola da Perfeição Cristã. Já estamos na página 72 de um total de 500 páginas. Aproveite! Inscreva-se no canal para crescer espiritualmente e alcançar a perfeição com essas maravilhosas meditações em áudio. Capítulo 5. Do combate às paixões. Primeiro, da necessidade de combater as paixões. Grande é o número das almas que, chamadas à perfeição, não se fazem santas porque não querem renunciar a certas inclinações terrenas, chegando assim a arriscar até a sua salvação eterna. A aspiração predominante de uma alma em seus exercícios de devoção, em suas comunhões, meditações, leituras espirituais, entre outros, deve ser sempre a vitória sobre suas paixões, a extirpação de todas as afeições terrenas e a remoção de tudo o que a impede no caminho da perfeição. Para esse fim devem ser dirigidos todos os seus exercícios de devoção, bem como todas as suas orações, pedindo sempre a Deus o desapego de tudo o que é criado e a vitória sobre suas más inclinações. Alguns cristãos são zelosos em receber frequentemente a Santa Comunhão, em fazer suas orações habituais, entre outras práticas, mas procuram com isso unicamente satisfazer um certo sentimento piedoso, contentando-se com uma espécie de sentimentalidade espiritual, pondo nisso todos os seus esforços. Assim, permanecem, porém, sempre retidas na terra com suas inclinações, ficando impedidas de progredir na vida espiritual, retrocedendo até mesmo cada vez mais por esse motivo. Não raro, acontece que essas almas caem miseravelmente na desgraça de Deus. Notemos bem que o demônio, quando tenta cristãos piedosos, não os induz, a princípio, ao pecado mortal. No começo, se dá por satisfeito se consegue prender as almas por um fio de cabelo, pois se tentasse acorrentá-las logo no início com uma grande corrente, causaria temor e elas fugiriam. Tendo-as, porém, por um fio de cabelo, fácil se lhe torna amarrá-las com um fio mais grosso, que depois substitui por uma corda, até prendê-las finalmente com fortes cadeias, tornando-as escravas do inferno. Suponhamos que certa pessoa, após uma pequena desavença com o próximo, guarde algum rancor em seu coração. Eis o fio de cabelo. Em consequência disso, deixa de falar com ele e não o saúda mais. Eis o fio. Aumentando-se a antipatia e o rancor, começa a falar mal dele e a ofendê-lo, provocando, eis a corda. Ocorrendo outra desavença ou suposta ofensa, apodera-se dela um ódio mortal. Eis a corrente que a torna escrava do demônio. Outro exemplo. Uma pessoa deixa-se levar por uma inclinação ou simpatia puramente natural por outra, entretendo-se longas horas em sua companhia, sob pretexto de atenção e gratidão. A isso seguem-se presentes mútuos, palavras afetuosas e, finalmente, o incêndio da paixão, resultando na completa ruína da infeliz. Assim como um jogador, após perder pequenas quantias, exclama, desesperado, agora arrisco tudo, e na última aposta perde tudo o que possuía, da mesma forma uma alma tíbia, após sofrer pequenas perdas na vida espiritual, sente-se sem forças para resistir às tentações e também exclama, vou arriscar tudo. Sucumbindo, perde a Deus e se lança no abismo. Realmente grande é o poder que tem o demônio sobre nós quando nos vê escravos de uma paixão. Como Santo Antônio observa, o demônio primeiro verifica qual é a coisa que mais nos agrada. Uma vez descoberta, coloca-a diante dos nossos olhos, provoca nossa concupiscência e assim nos arma laços para nos prender ao seu domínio. Se ouvirmos falar da queda de uma alma que se consagrou à vida espiritual, não pensemos que ela sucumbiu logo à primeira tentação, diz Cassiano. Podemos seguramente afirmar que começou com faltas pequenas até cair em pecados graves. São João Crisóstomo afirma que conheceu diversas pessoas que, em sua opinião, eram adornadas de todas as virtudes, mas que, mais tarde, se precipitaram em um abismo de crimes por terem feito pouco caso das faltas leves. A serpente, no início,
Não despertou em Eva o desejo de comer o fruto, mas simplesmente o de contemplá-lo. Depois, iniciou uma conversa com ela. Eva começa a duvidar da ameaça divina de morte e, dessa forma, foi levada à queda. Segundo Santa Teresa, o demônio já se dá por satisfeito se uma alma lhe abre apenas um pouco a porta do coração, pois encontrará meios de fazê-la abrir por completo. Essa é também a opinião de São Jerônimo. O inimigo não tenta de início com o pecado grave, mas com culpas leves, para que possa penetrar quase desapercebidamente na alma, estabelecer nela o seu domínio e então seduzi-la ao pecado grave. Epístola 40. Um homem piedoso não se torna perverso de uma vez, diz São Bernardo. Começam com pequenas faltas aqueles que mais tarde se entregam aos maiores crimes. Toda alma que foi chamada por Deus à perfeição deve precaver-se contra todo pecado, por mínimo que seja. Do contrário, cairá facilmente em pecado mortal e, por sua queda, expor-se-á ao perigo de ser abandonada por Deus. Seus pecados não serão, nesse caso, como os daqueles que pecam nas trevas, mas serão pecados de malícia, pois pecam sob o influxo da luz recebida de tantos sermões, comunhões, meditações e conselhos de seu diretor espiritual, não podendo, assim, alegar ignorância ou fraqueza após ter recebido tantas luzes e meios para se consolidar na virtude. O pecado cometido por malícia é aquele que é praticado com pleno conhecimento de sua gravidade, segundo São Tomás. Tal pecado é acompanhado das consequências mais nocivas, pois, quanto maiores forem as luzes recebidas, tanto mais forte será a sua obcecação. O pecado será também tanto mais grave quanto maior for a ingratidão de quem o comete. Ora, quantas graças e favores Deus não concede a uma alma devota! Ele a enriquece com suas bênçãos, com auxílios internos e externos, para torná-la santa, dá-se a ela na comunhão, fala-lhe frequentemente de maneira confidencial nas meditações, leituras espirituais e visitas ao Santíssimo Sacramento. Em resumo, eleva-a de um profundo vale a uma alta montanha. E, apesar de tudo isso, essa alma quer virar as costas a Deus e tornar-se sua inimiga. Ó infeliz, tua queda não é uma queda comum, mas um arremesso e precipitação na perdição. Quem cai em uma planície não se fere com facilidade, mas quem cai de um alto monte disse que rolou vertiginosamente. Deus fala pela boca de Ezequiel. Coloquei-te no monte santo de Deus, e tu pecaste, e eu expulsei-te do monte de Deus e te entreguei à perdição. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Dificílima é, por isso, a conversão de uma alma que, tendo antes servido a Deus, voltou-lhe depois as costas. Segundo, meios para refrear nossas paixões. Primeiro meio consiste em procurarmos conhecer e combater, antes de tudo, a nossa paixão dominante, isto é, a que nos serve de ocasião constante de pecado. Devemos nos valer, para vencer o demônio, dos mesmos artifícios de que se serve ele para nos subjugar, diz São Gregório. Ele se esforça por excitar em nós a paixão a que somos mais inclinados. Por isso, nós devemos também combater de modo especial contra essa paixão. Quem vence sua paixão predominante vence facilmente as demais paixões. Quem, pelo contrário, se deixa subjugar por ela sofre um duplo prejuízo. Primeiramente, não se adiantará na perfeição. Muito acertadamente pergunta São Efrém: que adiantam a águia suas grandes asas, se tiver os pés presos, sem poder levantar o voo? Quantas almas não existem semelhantes a essa águia? Poderiam elevar-se até Deus, mas, presas à terra por suas afeições, não podem voar e nem mesmo dar um passo no caminho da perfeição. São João da Cruz diz que basta qualquer fio para reter uma alma em seu voo para Deus. Em segundo lugar, quem se deixa dominar por uma paixão não só não progride no bem, como também se expõe a um grande perigo de se perder eternamente, o que é ainda pior. Logo, é de grande importância que se procure combater, antes de tudo, a paixão a qual se sente mais propenso. Do contrário, pouco adiantará mortificar-se em outras coisas. Por exemplo,
Este não tem apego ao dinheiro, mas muito à sua honra. Se ele não procurar vencer-se nas humilhações que lhe sobrevêm, pouco lhe adiantará sua indiferença para com o dinheiro. Aquele, pelo contrário, não liga muito à sua honra, mas ama em excesso o dinheiro. Se não se esforçar em mortificar sua cobiça pelo dinheiro, pouco lhe aproveitará suportar os desprezos. Resolve-te, portanto, alma cristã, a combater energicamente a má inclinação que te governa. Uma vontade decidida tudo supera com a graça de Deus, que nunca é negada. São Francisco de Sales era de natural muito irascível, mas, violentando-se a si mesmo, tornou-se um modelo de mansidão e paciência. Se superaste uma paixão, cuida em combater as outras, pois, restando uma só na alma, ela bastará para arrastá-la à perdição. Se não dominares todas as tuas paixões, nunca viverás em paz, pois uma só que te domine bastará para te roubar, dizia São José de Calazans. Se deixar de tapar um pequeno buraco no fundo de um navio, escreve São Cirilo, irá a pique, por melhor e mais forte que seja a embarcação. É o motivo que leva Santo Agostinho a dizer: se lançaste por terra uma paixão, calca-a aos pés e procura combater, entretanto, uma outra que ainda te resiste. Se tens o desejo de te fazer santo, segue o meu conselho e pede ao teu diretor espiritual que te guie pelo caminho que lhe parecer melhor. Dize-lhe que não te poupe por razão alguma e, em tudo, contraria a tua vontade, se isso te for útil. Uma vontade reta é uma vontade perfeita, dizia um grande servo de Deus, o cardeal Petrucci. Santa Teresa conta que um de seus confessores tinha especial cuidado em contrariar os seus desejos e afirma que foi justamente esse que mais a fez adiantar na vida espiritual. O demônio, muitas vezes, tentou a escolher outro confessor. Deus, porém, a repreendia severamente todas as vezes que dava ouvidos a essa sugestão. Toda vez que me resolvia deixá-lo, escreve ela, ouvia interiormente uma repreensão que me era mais sensível que tudo o que me dizia o confessor. O segundo meio consiste em nos esforçarmos para resistir às paixões e subjugá-las antes de se tornarem fortes, pois, uma vez arraigadas pelo hábito, torna-se dificílimo vencê-las. Santo Agostinho diz: para que a concupiscência não se torne forte, reprime-a enquanto é ainda pequena. Por exemplo, em uma controvérsia, desejarias dar uma resposta mordaz ou, casualmente, observar algo que te agrada. Resiste logo no princípio a essa tendência, para que essa pequena chaga não se torne uma úlcera incurável. A esse respeito, um dos padres antigos nos dá um conselho espirituoso. Um dia, São Doroteu disse a um de seus discípulos que arrancasse um pequeno cipreste ali plantado. O jovem o fez num instante. Disse-lhe, então, que arrancasse outro maior. O jovem o fez também, mas teve de empregar grandes esforços. Por fim, ordenou-lhe que arrancasse um terceiro, que já tinha profundas raízes. O jovem experimentou, mas ficaram baldados todos os esforços. A mesma coisa se dá com as nossas paixões, disse-lhe então o santo. No princípio é fácil arrancá-las, mas será dificílimo extirpá-las depois de haverem lançado raízes, em consequência do mau costume. Essa lição também nos é ensinada pela experiência. Por exemplo, quando alguém é gravemente ofendido, sente um acesso de cólera. Se apagar, no mesmo instante, essa faísca, calando-se e oferecendo tudo a Deus, não haverá incêndio e, em vez de sair perdendo, ganhará muitos merecimentos. Cedendo, porém, a esse sentimento, conservando e alimentando em seu interior essa faísca, que tão facilmente poderia ser extinta, ocasionará um grande fogo, ou seja, um ódio mortal, de tristíssimas consequências. No coração de certa pessoa, pode declarar-se uma afeição desordenada para com outra. Havendo oposição logo no começo, esse sentimento se desvanecerá. Cedendo, porém, a essa propensão, tornar-se-á, em breve, pecaminosa e nociva. Acautelemo-nos, pois, para não alimentar os animais ferozes que nos haveriam de tragar mais tarde.
O terceiro meio consiste em desviarmos a paixão por outro objeto, como diz Cassiano, a fim de torná-la útil e proveitosa em vez de pecaminosa e perniciosa. Se alguém, por exemplo, sente uma inclinação desordenada por outra pessoa, mude de objeto e dirija sua paixão para Deus, que é infinitamente amável e que o favoreceu mais que todas as criaturas. Se qualquer um é inclinado a irar-se com os que o contradizem, ordene sua indignação contra os próprios pecados, odiando-os como inimigos que mais o prejudicaram que todos os demônios do inferno. Se um terceiro é inclinado a granjear honras e bens temporais, transfira esse desejo para as honras e bens eternos. Para cumprirmos com o sobredito, devemos meditar muitas vezes nas verdades da fé, ler assiduamente livros espirituais, conversar a miúdo com os outros sobre as verdades eternas, principalmente, imprimir na memória certas máximas da vida espiritual. Essas máximas são: só Deus merece o nosso amor. O único mal que devemos odiar é o pecado. Tudo que Deus quer é bom. Nesta terra tudo terá fim. É melhor levantar da terra uma palha em cumprimento da vontade de Deus que converter o mundo inteiro contra a sua vontade. Deve-se sempre praticar o que se desejaria ter praticado na hora da morte. Devemos viver neste mundo como se nele nada mais existisse que Deus e nós. Quem nutre seu espírito com tais pensamentos e máximas, pouco inquietado será pelas coisas terrenas e sentir-se-á bastante forte para reprimir suas más inclinações. Muito particularmente, deverá o cristão cuidar em praticar atos de virtudes opostas às más inclinações que mais o atormentam e arrastam ao pecado. Quem se sentir inclinado ao orgulho deve propor-se e esforçar-se para praticar a humildade com todos e suportar corajosamente toda espécie de detrações. Quem sentir propensão para a sensualidade no comer e beber deverá evitar, quanto possível, contentar esse desejo. O mesmo vale quanto às outras faltas e paixões. Quanto a isso, será de grande importância fazer o que diz Cassiano, isto é, nos representar vivamente na meditação os casos em que podemos nos achar. Por exemplo, receber uma afronta, ser visado por uma injustiça, etc., e fazer o propósito de nos humilhar e submeter à vontade de Deus nessas emergências. Essa prática contribui imensamente para que a alma esteja preparada para qualquer acontecimento inesperado. Por esse meio, os santos conseguiram não estar desprevenidos e até receber com paciência e alegria todos os escárnios, injúrias, maus tratos e injustiças. É também muito útil fazer o exame particular de consciência sobre os defeitos principais e impor-nos uma penitência todas as vezes que cairmos nos mesmos defeitos. Não devemos desistir de combater esses defeitos antes de os havermos extirpado, animando-nos com o pensamento do auxílio divino, exclamando com Davi: perseguirei os meus inimigos e os cativarei e não voltarei enquanto não os destruir. Salmo 17, versículo 38. Ainda que tenhas feito muitos progressos na virtude, muito te engana se julgares que, enquanto víveres em teu corpo mortal, tuas paixões estão mortas, diz São Bernardo. Conservam-se elas por algum tempo abatidas, mas levantar-se-ão sempre de novo. Por isso, nos exorta Cassiano a vigiar continuamente, para que o vício não se enraize, pois, se nos descuidarmos, reaparecerá com maior força e nos subjugará. Devemos muito especialmente desconfiar de nossas próprias forças, se quisermos reprimir todas as nossas paixões, e depositar em Deus toda a nossa esperança, dizendo com Davi: não porei minha esperança em meus arcos, minha espada não me poderá salvar. Salmo 43, versículo 7. Se confiarmos em nossos próprios propósitos e zelo, em pouco tempo estaremos perdidos. Procuremos, pois, sempre o auxílio de Deus, repetindo sem cessar: meu Jesus, misericórdia. Meu Deus, assisti-me. Deus prometeu conceder graças ao que pedir e ser encontrado por quem o procurar. Pedi e recebereis, buscai e achareis. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 9. Repito mais uma vez: é preciso pedir e não cessar de pedir. Importa orar sempre e não cessar de o fazer. Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo 1.
Se não cessarmos de pedir, com um verdadeiro desejo de conseguir as graças, a vitória será nossa, ainda que não seja imediatamente.